Oi, pessoal! Quanto tempo, né? Já faz algumas semanas que eu não faço nenhum vídeo sobre nenhum tema específico e voltei. Eu tava com saudade, com vontade de falar sobre alguns assuntos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, principalmente para mim, que sou mulher, e embora não tenha filhas, eu tenho sobrinhas, e que é um assunto que a gente tem que disseminar com as nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas filhas de nossas amigas. É um bate-papo bem interessante. Bora lá comigo. O tema de hoje, né, o assunto que eu queria falar com vocês hoje é sobre o feminismo. Quantas vezes vocês já ouviram aquela frase? Ai, eu não sou feminista. Ai, feminista é coisa de sapatão, de mulher que não depila o sovaco. Ah, eu não preciso do feminismo, nunca precisei. Deus tem as pessoas, muitas mulheres, inclusive, ainda não sabem exatamente o que é ser feminista, o que é o feminismo. Algumas pessoas acreditam que o feminismo a mesma coisa, o oposto do machismo. Que o feminismo defende a supremacia da mulher. E, na verdade, não é esse bem o conceito de feminismo, né? Quando você defende a supremacia de uma raça ou de um gênero, você está, de uma certa forma, sendo pré-julgador e acha que você ou aquele grupo de pessoas se sobressai às demais. No caso do feminismo, não é isso que se defende. O feminismo, ele defende a igualdade, né? A igualdade entre os gêneros, né? Os direitos iguais e os deveres também iguais. Então, falar sobre um pouco sobre o feminismo, para mim é muito importante, principalmente nos tempos em que vivemos, onde cada vez mais se vê falar, se escuta falar de feminicídio, de um preconceito. Então, assim, a gente precisa entender melhor um pouco esse termo para a gente poder também defender melhor e com mais eficiência os nossos direitos. Então é por isso que eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Quando você fala que você não precisa do feminismo, você está abrindo mão de todas as lutas e vitórias conquistadas por várias e várias mulheres grandiosas que tivemos na nossa história. Você sabia que até o início do século XIX nenhuma mulher podia votar? Não podia votar. Tudo que estava relacionado à política, quem decidiam eram os homens. Eu não vou nem falar de ter mulheres na candidatura, eu tô falando de poder escolher quem vai te representar. Então, a partir do momento que você não pode escolher a pessoa que vai te representar, você não vai ter políticas públicas, você não vai ter ninguém olhando pelos seus direitos. Então, isso foi uma conquista de muita guerra, muita luta, né? Muito suor e muito sangue de muitas mulheres. Então, quando você fala que você não precisa do feminismo, você está abrindo mão, você está esquecendo toda essa guerra, toda, né, essa batalha que houve lá atrás. E quando eu falo assim, no início do século XIX, eu não estou falando de um passado tão distante, tá? Eu tô falando de 1900 e alguma coisa. As finlandesas, por exemplo, elas só conquistaram o direito ao voto em 1906. Nossa, Paula, 1906, há um século atrás, tudo bem. Mas as africanas, elas só conseguiram o direito ao voto em 1993. Não faz tanto tempo assim, né? Provavelmente você já tinha nascido, a sua mãe já tinha nascido. Então é uma conquista muito recente para alguns países e muito, muito importante. Porque a partir do momento que eu tenho o direito de votar, de participar da vida política, eu consigo cobrar, eu consigo ter alguém que defenda meus direitos, né? Enquanto mulher, enquanto
negra, enquanto uma pessoa pobre. Então é muito, muito importante. E isso isso foi das conquistas do feminismo no mundo, né? E não só isso, não só a questão da política, né? Tem muitas outras coisas que o feminismo conquistou no decorrer dos anos, né? Se você ainda acredita que não precisa do feminismo na sua vida, que tal a gente bater um papo sobre casamento? Os casamentos antigamente, eles eram arranjados para manter alianças, seja ela política ou financeira. Isso quando a família da moça era bem de vida. Porque se no caso a família fosse um pouco mais humilde, às vezes os casamentos eles serviam para pagar dívidas. E aí as moças não tinham como escolher quem elas queriam se casar, ou por mais que estivessem apaixonadas por outras pessoas, elas eram obrigadas a casar com que seus pais, irmãos e tios escolhessem para ela. Em 1140 foi criado o decreto Graciliano. É um decreto que fala sobre os direitos canônicos, né, dos cristãos, que ele dava o direito de escolha e de concessão, né? A mulher podia aceitar ou não um casamento com uma determinada pessoa. Porém, na prática, isso não funcionou por muitos e muitos anos, né? A mulher, ela, de certa forma, ela era induzida, obrigada a se casar com quem os seus familiares. No mundo afora, a gente vê notícias de crianças, meninas que casam, né? Que são entregues para casar com homens de 60, 70 anos, né? Então tem uma menina de 12, 10 anos que casa com. Infelizmente, nesses países ainda é um direito, se pode fazer esse tipo de acordo. Isso é só algumas das coisas que o feminismo conquistou com muito suor e sangue, para que hoje a gente pudesse viver com um pouco de dignidade, né? Um pouco de liberdade. E embora a nossa liberdade ela não é tão libertadora assim, não é tão fria assim, porque hoje ainda não podemos usar a roupa que a gente sente vontade de usar, porque infelizmente do outro lado as pessoas olham a roupa com má intenções e acham que a gente está com má intenção. A gente não tem o direito, a gente tem o direito de ir e vir, mas a gente não pode ir e vir em qualquer horário, né? Porque estamos na rua em um determinado horário? Porque estamos sozinhas? Porque estamos bebendo? Então não temos ainda tal liberdade que tanto se fala e que temos que lutar para mudar isso, né? Quando eu falei no começo do vídeo que eu não tenho filha, eu só tenho filhos, não é que eu não tenho obrigação de falar sobre o assunto com meus filhos, eu tenho obrigação, muito mais do que a mãe de meninas, eu tenho que ensinar os meus filhos que eles têm que respeitar as mulheres, que elas podem usar qualquer roupa, que o corpo delas não é um objeto, que sim, temos que dividir todas as tarefas, sim, temos que dividir todas as obrigações, não existe um trabalho de mulher, não existe uma obrigação de mulher ou uma obrigação de homem. Somos iguais e temos que dividir tudo. Temos que dividir os direitos, temos que dividir os deveres, temos que ter igualdade acima de tudo. Então não me diga que você não precisa do feminismo, que você não é feminista, porque você precisa, todas nós precisamos, todos nós temos que levantar essa bandeira, todas nós precisamos e temos que ter coragem, como várias e várias mulheres lá atrás tiveram e conquistaram, deram suas vidas muitas vezes para a gente poder desfrutar de coisas simples, que hoje achamos que é simples, como usar uma calça, por exemplo, que antes era um absurdo uma mulher de calça, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, morar sozinha, poder viajar. Uns dias atrás eu vi uma reportagem não, era uma foto de um passaporte
da bisavó de uma moça que ela estava postando. E no passaporte, o marido da bisavó dela autorizava ela a viajar. Que país é esse? Que mundo era esse que as nossas vós, as nossas bisavós viviam? Que elas precisavam de autorização do marido para poder viajar. É um absurdo. Então não me diga que você não precisa do feminismo. Todos precisamos. Todos nós precisamos. Todos nós temos o dever de lutar por ele. Uma outra coisa que eu tenho visto, que tem me chateado muito, é a coisificação da mulher. Não sei nem se essa palavra existe, mas essa coisa de coisificar o corpo da mulher, de achar que alguém pode ser propriedade de outro alguém, isso me deixa numa ira tremenda. Eu vejo letras de música que é bizarro, A gente tem que parar de propagar esse tipo de artista, esse tipo de pessoa. E eu não tô falando, quando a gente fala assim das músicas, a gente pensa logo no funk. Eu não tô falando só do funk, não, gente. Eu tô falando de vários outros estilos de música que às vezes a gente não percebe a letra. Quando a gente vê, a gente já tá cantando. E a gente não analisa. Então, uma coisa que eu tenho sempre enfatizado com os meus filhos, quando a gente escuta uma música, quando eu vejo eles curtindo uma música, é que prestem atenção na letra. Prestem atenção na letra. Você tá cantando aquela música, você tá defendendo, levantando uma bandeira de uma coisa que às vezes você não acha certo, mas que aquela música pegou tanto na sua cabeça, tá tão agarrada, né? Porque música ruim é assim. Música ruim pega e não desgruda, né? Então, quando você vê, você já tá lá cantando aquela porcaria daquela música, né? A gente tem vários exemplos de música, de estilos de música que coisificam a mulher. Poxa, meninas, acordem. Você não é um objeto, o seu corpo não é um objeto. Se você quiser fazer, você vai fazer com quem, aonde, quando quiser. Mas não faça porque outra pessoa quer. Jamais, nada. Seja beber, seja fumar, seja viajar, seja sexo, seja o que for. Você só vai fazer quando você quiser fazer, quando você sentir vontade de fazer, e não porque alguém está te induzindo. Vamos ser mais conscientes, vamos entender melhor o que tá acontecendo. E eu não tô falando só de sexo, não, tá? Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de liberdade, de roupa, de liberdade de poder sair pra balada e voltar pra casa bêbada, sem que um outro homem não se ache no direito de usar. Ser feminista é isso, defender que a mulher tenha a liberdade de escolher o que ela quer ser, escolher o que ela quer fazer. Se ela se acha feliz, se ela se encontrar como mulher, como uma médica, ou como uma advogada, ou como uma recepcionista, ou uma artesã, ou uma dona de casa, ela tem o direito de escolher o que ela quiser fazer da vida dela. Ela tem o direito de ser mãe, somente. Ela tem o direito de ser dona de casa, de ser esposa, e aquilo tá bom pra ela, tá feliz, é aquilo que ela gosta. Ser feminista é exatamente isso, defender que a mulher faça aquilo que ela quer fazer, porque ela gosta de fazer, e não porque alguém obrigue ela a fazer, ou porque induza ela a fazer. Isso que é o feminismo, né? A mulher ter igualdade de escolha, como muitos homens têm. E apesar de muita gente não acreditar, achar que, nossa, não existe isso no Brasil. Existe. É que você não preparou seus olhos para enxergar. Às vezes está dentro da sua casa. Às vezes você mesmo tem uma atitude machista e não percebeu. Porque mulher também tem pensamentos machistas. Mulher também tem
Quantas vezes você não ouviu casos de mulheres que foram estrupadas e as próprias mulheres falam: o que essa menina tava fazendo nessa hora? Ah, também tava bêbada, né? Quantos homens bêbados você já viu por aí, caídos na sarjeta? Foram estuprados, violados, abusados? A única forma da gente acabar com essa sociedade misógina, patriarcal, é educando os nossos filhos para esse olhar de igualdade. Sejam nossos filhos homens ou sejam nossos filhos mulheres. Ser feminista também é saber educar o nosso filho para o bem. Mostrar para eles que não há ser humano que se sobrepõe ao outro de forma alguma. Nem por raça, nem por sexo, por gênero, por classe econômica. Somos todos iguais. Então nós, enquanto mães, temos que começar a educar os nossos filhos para isso. Temos que começar a abrir os olhos deles, para que a gente possa mudar. E para que as nossas filhas possam sair sem a gente se preocupar que nenhum otário babaca vai abusar dela. Para que ela possa ir para uma balada com segurança e que ela volte sã e salva. Era isso que eu queria falar para vocês. Tava com saudade já. E se você quiser falar sobre algum tema, né, quiser ver a gente falando sobre algum tema específico, alguma coisa que você queria abordar ou queria conversar com o seu filho, com a sua filha, ou mesmo com o seu pai, com a sua mãe, deixa aqui nos comentários um tema que você tenha interesse de saber mais sobre ele. E não se esquece, se inscreve no canal, dá um like lá pra gente, fortalecer o canal pra gente continuar fazendo esses vídeos e trazendo esses temas importantes pra gente, tá bom? Valeu, galera, até mais!